Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado. No exercício 10, vamos lá. No exercício 10, há uma coisinha que eu preciso chamar a atenção de vocês numa prova como o Enem, ou em qualquer outra prova, que é a organização do problema durante a leitura. A própria organização do problema pode resolver a questão. Esse problema número 10, ele é típico para orientar vocês em como organizar bem um problema, na hora que você está desenvolvendo a leitura. Vamos ler junto, é um problema do Enem de 2009. Ó, o álcool hidratado, o próprio nome já está dizendo, né? Esse álcool contém o quê? Água misturada nele. Esse é o álcool combustível. Aquele álcool que é misturado na gasolina, vamos tirar aqui algumas lições já desse exercício. Aquele álcool que é misturado na gasolina, na proporção de 22, 23, 24%, que eles jogam com o preço do álcool, né, para aumentar ou diminuir o custo da produção da gasolina, ou até para melhorar ou piorar a qualidade da gasolina, porque quanto mais álcool, menos poluente ela seria. É o álcool anidro, tá? É o álcool anidro. Então esse é o álcool que vai para ser queimado nos carros a álcool ou carro flex. Esse é o que vai ser misturado na gasolina. E eles são obtidos por um processo, todas as palavras têm que ser conhecidas, ó. Destilação fracionada. Apareceu esse termo aí. O que é a destilação fracionada? Onde que eu uso o procedimento de destilação fracionada? Posso usar onde? Mais denso que o outro. Onde o líquido é mais denso que o outro. Nós vamos usar em líquidos miscíveis, que têm pontos de ebulição diferentes. Ou nas misturas gasosas, onde eu vou fazer a mistura e depois ir separando mediante a observação dos pontos de ebulição. Me dá um exemplo famosíssimo de destilação fracionada que é importantíssimo na economia. Petróleo. O petróleo. O petróleo é separado por destilação fracionada, tanto que a gente chama de fracionamento, as frações do petróleo. Então, na medida que eu aqueço o petróleo, as frações mais leves vão vaporizando e vão sendo destiladas no alto da torre. E na medida que elas ficam mais pesadas, mais embaixo. Então, pronto, olha, não vá lendo a questão sem que você saiba o que você está lendo. O método da destilação fracionada, a separação de líquidos miscíveis, que se misturam, mas têm pontos de ebulição diferentes. Continua. Geradas a partir da fermentação de biomassa. Fermentação de biomassa, a própria produção do açúcar do álcool pela fermentação da sacarose e depois da glicose, né? Vai. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados. Então vamos parar por aí. Organização. O que ele está falando? Nós temos 800 quilos de uma mistura do quê? De etanol. Então vamos lá, ó. Eu tenho etanol. Qual que é o nome usual do etanol mesmo? Álcool etílico, né? Etanol e água. O que ele me diz dessa mistura? Com concentração de 20% em massa de etanol foram destilados. 20% de massa de etanol, obviamente 80% é água. Bom, então a gente já pode fazer o seguinte, nós vamos ter aqui de etanol, 20%, nós temos 160 quilos de etanol e nós temos água o restante. Águas nós temos 640 quilogramas de água. Muito bem, então nós vamos partir disso daqui, tá? Nós vamos partir de 800 quilos. E aí, o que aconteceu, Naruna? Sendo obtido 100 kg de álcool hidratado, 96% em massa de etanol. Então vamos lá, nós destilamos isso daqui, houve uma destilação e nós obtemos o que? 100 quilos de álcool hidratado. De um álcool hidratado. Ok, o que nós temos aqui? 96% em massa de etanol. Então, etanol, 96%. Então,
96%. Obviamente, a água nós temos quanto? 4%. Então, o que a gente tem aqui? Em massa real, o que eu tenho de etanol? Vamos seguir a linha do etanol, vamos seguir a linha da água. O que eu tenho de etanol? De 100 quilos, eu vou ter 96 quilos de etanol. E tenho 4 quilos de água. Confere? Não estou fazendo nada, estou apenas organizando a leitura do problema. É aquilo que ele me disse. Ok? Vamos lá, continua. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa? Então vamos lá, um resíduo. Ora, se eu tinha 800 e destilei esses 100 quilos, quanto é o resíduo? 700 quilos. 700 quilos. Ok? Concorda com isso? Qual é a pergunta dele? Destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Então olha aqui, nós não sabemos quanto tem de etanol e nós não sabemos quanto tem de água. Mas é possível perceber, ele quer saber a porcentagem de etanol nesse resíduo. Então, se eu descobrir a massa que sobrou de etanol aqui, é a parte dividido pelo todo, eu obtenho a concentração. Ora, eu tinha inicialmente 160 quilos, 96 foram destilados. Quantos quilos eu tenho aqui? Vamos fazer a continha aí? Vamos lá. 160 menos 64, 160 menos 96, quanto deu? 64 quilogramas. 64 quilogramas de etanol. Olha, o que ele pede? Não é o resíduo de etanol? Então nós temos aqui 64 quilos de etanol no resíduo de 700. Portanto, quando eu quero calcular a porcentagem é a fração. Então nós temos... Portanto, nós temos 64 quilogramas sobre 700 quilos. Aqui tenho que chamar a atenção de vocês também para uma coisa interessante. Olha aqui, é muito próximo de quanto? De 10%. 10% de 700 seria 70. Então o aluno já fica esperto que tem um monte de alternativas aí que podem ser excluídas de cara. Se fosse 70 quilos de resíduo, dava exatamente 10%. Essa continha vai dar em torno de 91%, 9,1%. Portanto, aproximadamente 9,1%. 10% seria 70 quilos. Está bem coerente, não está? Qual foi o trecho que você não percebeu? Olha aqui, você tinha uma quantidade de álcool, sofreu a primeira destilação, alguma coisa sobrou dessa primeira destilação, não sobrou? De 100, sobraram 700. Nessa primeira destilação você obteve 96. Ora, você tinha 20% aqui que correspondia a 160 de álcool. Na primeira destilação você tirou 96, que ficou aqui. O que foi para o resíduo foram 64 quilos de etanol, que corresponde à massa total do resíduo a 9, quase 10%, 9,1%. Melhorou? Olha aqui, o problema não tem praticamente nada a não ser uma estrutura, uma sequência do processo. E ele acaba te dando a resposta naturalmente, porque ele mostra em massa a quantidade do resíduo, e aí é você só calcular o percentual dele, tá ok? Ficou letra D. Dúvidas? Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado.